Olá meus amigos, um bom dia a todos, espero que se encontrem bem. Novamente aqui convosco para gravarmos a mensagem do Senhor e do livro que temos estado a estudar, do capítulo 12 do livro de Daniel. Iniciamos já no vídeo anterior o estudo do capítulo 12 e vimos então que o capítulo 12 tem como título o Tempo do Fim. Vamos só recordar então a leitura dos primeiros 2 versículos do livro de Daniel, do capítulo 12. E diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Já verificamos então no vídeo anterior que Miguel, que é referido aqui, refere-se então a Jesus, o próprio Jesus, que em versículos anteriores também era referido então como príncipe, como o Senhor dos Senhores. E este momento da intervenção de Daniel, que é descrito num tempo de angústia sem paralelo, corresponde de fato ao tempo em que o Espírito de Deus será retirado da humanidade. As sete últimas pragas, sendo a expressão da ira de Deus sobre as nações, serão derramadas sobre a Babilônia do tempo do fim, como nos é dito no livro de Apocalipse, no capítulo 16. E os poderes das trevas serão então soltos sobre o mundo. Mas o povo de Deus será libertado durante este terrível tempo, porque o juízo investigativo realizado no Tribunal Celestial terá sido justificado por Jesus, o sumo sacerdote celestial, e os seus nomes ficam escritos num livro. Como verificamos aqui, pela leitura que fizemos, existe um livro que se chama o Livro da Vida. Nós devemos ter presente que a Bíblia menciona 2 tipos de livros. Um que contém os nomes daqueles que pertencem ao Senhor, que é muitas vezes designado nos livros da Bíblia como o livro da vida. E nós podemos ver alguns exemplos aqui no livro de Salmos. Por exemplo, no capítulo 69, no livro de Salmos, no capítulo 69 e no versículo 28, que diz o seguinte: sejam riscados do livro dos vivos e não tenham registro com os justos. Depois um outro versículo que nós podemos ver para além deste, Salmos 69, 28, é também o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 3, que diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. E podemos também ver no livro de Apocalipse, no capítulo 20 e nos versículos 12, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E também no 15 do capítulo 20, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Temos então aqui indicações relativamente então ao livro da vida, que é também referido aqui neste capítulo de Daniel como sendo o livro onde se encontram escritos então o nome de todos aqueles que seriam salvos pelo Cordeiro, por Jesus Cristo, por Miguel, este príncipe que nos fala aqui no capítulo 12 do livro de Daniel. Além deste livro da vida, as escrituras mencionam outros livros que contêm registros de ações humanas. Por exemplo, no Salmo 56:8 temos a referência
a esses livros. Vamos só aqui então abrir no Salmo 59. Cinquenta e seis, 8, que diz o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? São só alguns exemplos de capítulos onde temos escritos então estas menções a estes livros. Podemos também ver em Malaquias no capítulo 3, no versículo 16, Isaías capítulo 65 e no versículo 6. Estes são então livros usados no Tribunal Celestial para determinar a dedicação de cada ser humano ao Senhor. São registros celestiais, bases de dados, contêm nomes e os atos de todos os seres humanos. Quando nós damos a nossa vida a Cristo, os nossos nomes estão de fato escritos no livro da vida. As nossas más ações são apagadas do juízo. Este registro celestial proporciona evidências judiciais perante todo o universo de que pertencemos a Jesus e de que, portanto, temos o direito de ser protegidos durante o tempo de angústia. O tempo de angústia que nos fala aqui, neste livro do capítulo 12 do livro de Daniel, um tempo de angústia que ainda está para vir, em que os salvos em Jesus serão perseguidos. Talvez não estejam muito longe perante os acontecimentos que se desencadeiam neste momento. Vemos que, de fato, tudo se prepara para que haja brevemente um tempo de angústia como nunca houve, para aqueles que seguem o Cordeiro e estão escritos no livro da vida. E tu, meu amigo, está o teu nome também escrito no livro da vida? Queres tu também ser um desses que de alguma forma sofrerás angústia por seguir ao Senhor Jesus? Que o teu nome possa sim estar escrito nesse livro da vida que está no céu e que tu possas ser um dos salvos quando Jesus voltar. É esse o meu desejo para ti hoje. Um bom dia a todos.